Senhor, a busca da tua filha, as lutas da tua filha, mas nessa noite ela venha ser aqui instrumento, Senhor, e canal de bênção nas tuas mãos. Assim nós oramos e te apresentamos a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Só Deus sabe como é que eu tô aqui, viu, gente? Eu tava dizendo pra gente, estou gelada, estou tremendo, estou tudo. Mas quando é para fazer para Deus, a gente não pode dar um não, né? As lutas, as dificuldades, as batalhas. Essa semana o inimigo tem se levantado com fúria na minha casa, na minha vida, na minha família. Mas eu disse, eu vou porque eu estou dando um sim. Não é para o Janilson, não é para o pastor, não é para ninguém, é para o Senhor. E quando Deus tem um chamado na nossa vida, você pode correr, se esconder e ir para a caverna, né? Ali que nem Davi, mas o Senhor vai te buscar onde você estiver. Às vezes a gente diz assim, não quero mais fazer isso, não vou mais fazer isso, e o Senhor diz assim, mas é eu que te chamo, né, Fernanda? Sou eu que te chamo. A gente tenta correr de todas as maneiras, e já tentei correr várias vezes da presença de Deus, mas Ele sempre me agarra. Então, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez para fazer a tua vontade, não a minha. E que nessa noite a mulher natural venha sair e o espiritual venha se chegar. Eu quero falar de uma passagem muito conhecida na Bíblia que fica em João 3, né? Ali sobre Nicodemos, né? Pois nós sabemos que esse homem era um homem muito estudioso, conselheiro, um homem muito famoso ali, sabia das leis, né? Mas assim mesmo ele foi ter com Jesus. Coloca aí, Joanilson, João 3. Eu não sei se eu vou conseguir ler aqui ou se eu vou conseguir ler ali, mas eu acho que eu vou conseguir ler ali, que minha vista é melhor de longe. Até o 10 só, viu? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. E este de noite foi até com Jesus e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É verdade. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer que você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso, Jesus? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas. Genilson, eu quero que tu volte por porque eu vou me deter dentro desse capítulo. E eu vou, né? Aqui nós vemos a história que é linda e maravilhosa, né? Todo crente conhece essa passagem, né?
de Nicodemos, sobre o novo nascimento, aquele encontro a qual ele foi ter com Jesus, porque eu estudei, eu já tinha estudado, já tinha estudos lá em casa, e hoje eu orando a Deus, entrando na presença de Deus, e eu disse assim: Senhor, eu quero falar de uma passagem que nunca ninguém pregou lá na igreja. Aí comecei a orar, aí o Senhor me mostrou primeiro essa, né? E eu disse: não, Senhor, mas todo mundo já conhece a história de Nicodemos. Aí fui lá para os 4 leprosos, né? E comecei a estudar ela. Quando foi agora de tarde, eu fui dar uma pesquisada aí, voltei para Nicodemos. Quando o Jurandir chega do trabalho, ele: eu estou tão cansado. Aí começa a pregar para mim em Nicodemos. Aí eu disse: não, vai ser essa mesmo, Jesus. E quando eu chego aqui, o Diogo está orando aqui e fala algo sobre o novo nascimento, né? Porque quando nós viemos para a igreja, para o culto, nós temos que estar atento à oração, o louvor e a pregação. Porque Deus não fala com a gente só na pregação, não. Deus fala conosco através até de um irmão que chega e nos dá a paz do Senhor e fala alguma palavra aos nossos ouvidos. Então, se nós temos que estar atentos a tudo. E quando eu venho para a igreja, eu fico atenta a tudo, né? Nada passa despercebido perto de mim. Às vezes eu estou até conversando ali com a Jennifer, mas eu fico assim, de ouvido antenado. Então, se todos nós já sabemos que Nicodemos era um judeu, né? Ele era um homem muito conhecido, muito famoso. Ele era muito estudioso. Ele era um conselheiro ali daquele povo ali. Ele tinha vários estudos. Ele era um homem de uma patente muito grande. Nancy, o que é que tu quer dizer com isso? Porque não precisa você ser grande ou pequeno, porque eu quero me deter na humildade dele e ter com Jesus de noite, para que aqueles outros conselheiros, aqueles outros povos, não vissem ele ter com Jesus, e ele foi se humilhar lá, porque ele já sabia, e ele fala, coloca aí no 2, vai passando aí, Janilce. E este de noite foi até Jesus e disse: Rabi, olha aí como foi que ele tratou Jesus. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre. Sabemos, ele usou a palavra sabemos, quer dizer que só ele não sabia. Porque antes dessa passagem fala lá do casamento da Galileia. Então, se ali, ele já sabia dos milagres que o Senhor vinha fazendo. Não só ele, mas os outros já sabiam que Jesus vinha, mostrando sinais. E ele disse: sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, ninguém conseguia fazer os sinais que Jesus vinha fazendo. E ele reconheceu que ali era o próprio Deus, né? Porque João já vinha pregando a respeito de Jesus, não é assim, Nardim? João já vinha pregando, falando, já tinha batizado, e ele via os sinais. E muitas vezes nós queremos só ver sinais. Torna a Deus é fiel, não vejo milagre acontecer. Hoje eu orando a Deus e eu dizendo assim: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Se for para usar as minhas mãos, que tu use. Se for para usar a minha voz, que tu use. Porque, gente, nós não sabemos que nós precisamos nascer de novo. Todos os dias nós precisamos nascer de novo. Sabe por quê? Porque eu estudando essa palavra, eu vi que Nicodemos, ele era um homem religioso. Ele conhecia as leis, ele sabia de tudo. Ele conhecia até quem era Jesus. Mas ele não buscava a presença, e assim que muitos aí fora estão. Conhece que Jesus tem o poder de salvar, de transformar, de libertar, e nós crentes de nos capacitar. Mas o que é que nós fazemos? Nós
viramos e achamos que nós somos capazes. Nós achamos, aqueles que estão lá fora dizem assim: eu sei que Jesus, você pode pregar para qualquer um ímpio aí. Ele diz assim: já ouvi falar de Jesus, eu sei que Ele é o caminho. Sabem que Jesus é aquele que salva, que transforma, mas eles preferem se render a Deus de Baal. Eles preferem estar vivendo uma vida mundana do que estar servindo a Deus na casa do Senhor. Eles têm a consciência. Pregue para um desviado, para uma pessoa que está afastada da presença de Deus, que ele diz assim: eu sei, irmã, eu já sei, irmã. Olha, eu tenho experiência de pregar para pessoas que, se eu não tiver cuidado, eles me pegam na palavra, porque conhecem verdadeiramente a palavra, mas não vivem a palavra. Esses dias eu estava eu fazendo autoescola, né? E lá a recepcionista de lá, ela é roqueira. Ela é aquelas roqueiras que tem pince, cabeça raspada, anda daquele jeito. Aí eu me sentei com ela e não sei o que foi que eu falei, que em questão de 5 minutos ela resumiu a vida dela todinha para mim. Todinha, eu sei de tudo a respeito da vida dela. Aí ela olhou para mim e disse assim: Nancy, tu é diferente. Aí eu disse assim: você acha? Aí ela: Nancy, por quê? Aí ela falou para outra aluna que estava assim do meu lado e disse assim: olha, vocês não puxem conversa com a Nancy não, porque senão vocês contam a vida dela, a vida de vocês todinha a ela, que eu não sei o que é que ela tem. Nancy, tu é psicóloga? Ela perguntou para mim. Eu disse: eu não sou psicóloga, mas a psicologia vive na minha vida. Aí o jeito dela: mas tu é diferente. Eu disse: sou diferente porque eu tenho a luz de Jesus na minha vida. Ela logo veio: tu é evangélica? Eu disse: sou evangélica. Sou evangélica para a honra e a glória do meu Deus. E ela desabafou muita coisa comigo, muita coisa que eu fiquei assim. E nessa conversa, ela pediu para mim até dar uma ajuda a uma das alunas lá na parte da manhã, que estava passando por problema. E ela disse: tem certeza, se eu fosse conversar com essa aluna, eu ia ajudar essa aluna demais. Eu até fiz hora com ela: se tu pagar meu ônibus e a consulta da psicologia, eu venho. Eu disse: não, mulher, mas isso é trabalho de evangelismo, né? E a luz do Senhor, ela tem que brilhar na nossa vida. E nós não temos que ser que nem Nicodemos, ser religiosos. Achamos que estamos vindo para a casa do Senhor, achamos que estamos ocupando a cadeira do Senhor, achando que somos verdadeiramente crentes, mas na verdade nós não somos. Porque tem muita gente, eu sei que não é o problema de vocês que estão aqui, que quando está precisando do Senhor, fica pedindo, pede a Deus, e na hora de dar, de oferecer ao Senhor, não quer. Ou então, se quando não alcança aquilo que nós queremos, eu estou me incluindo nisso também, gente, nós se afastamos da presença de Deus. Não se observei que tu se afastou esses dias. Olha, esse tempo que eu me afastei mais da casa do Senhor, não da presença do Senhor, olha, foi tempo de aprendizado. Foi tempo de comer a palavra. Foi tempo de se alimentar verdadeiramente, mais e mais. Porque se eu já me alimentava da palavra de Deus, irmã Judite, foi o tempo que eu mais tirei para estar conversando com Deus em secreto. Em secreto. Porque teve uma época que eu cheguei, a Nayana até cantou esse louvor
da agora aqui, né? A Eliana mandou ele para mim. E eu disse assim, ela não sabe o que eu tô passando para ela mandar um louvor falando uma letra dessa para mim. Eu até disse isso. Aí depois eu fui escutar o louvor. Aí depois, no outro dia ela botou aquele louvor assim: você foi chamado, é um escolhido, você é o vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando, os teus olhos choram, Deus está te moldando. Eu disse, eita Deus, tu está me moldando mesmo, né? Aí comecei a chorar, ouvindo esses dois louvores. Um deles foi o que a Nayana cantou. E eu disse, Deus, como tu é maravilhoso, tu usa tuas filhas para enviar esses louvores para mim. E eu vejo aqui, né, voltando aqui para a palavra, que ele foi tão humilde com o Senhor, que ele chamou de mestre. E sabendo que ele era Deus, porque ele já havia os sinais e os milagres. Ó, os milagres são uma prova suficiente disto. Aí vai, Joanilson, pro 3. Eu gosto muito de me deter só no capítulo. Aí Jesus respondeu. Se você observar essa passagem, Jesus repete várias vezes assim, ó. Jesus responde, verdadeiramente. Mas no meu tem assim, em verdade, ó. Verdadeiramente digo-lhe isto: se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nós temos que nascer. A nossa presença com Deus é todo dia nascendo. O novo nascimento, as pessoas acham que é só chegar aqui e se batizar, ó, o dedo. Não. O novo nascimento é quando tu se alimenta da palavra e deixa ser uma nova criatura. Quando tu se alimenta dessa palavra, quando verdadeiramente tu busca a face do Senhor através dessa palavra, porque aqui, ó, ela tem a receita para tudo. Tem a receita até para nós emagrecer. Tem a receita das nossas finanças. Tem a receita para o nosso casamento. Tem a receita para todas as áreas da nossa vida. Só que muitas vezes nós preferimos estar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, ouvindo o que não deve, assistindo o que não deve, e menos tempo para a palavra do Senhor, onde ela tem todas as respostas. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos nascer de novo da água, que é a palavra de Deus. Nascer do Espírito, quando Ele fala, nascer do Espírito, é nós deixar de ser o homem e a mulher natural e ser a espiritual. Aquela a qual o Hermeso sobe aqui e eu discerni aquilo que ele está pregando. Ser espiritual. O louvor que está sendo ministrado aqui, se está vindo diretamente lá do trono do céu. Porque nós não podemos subir no altar do Senhor de qualquer jeito não, meu irmão. Você está... Olha, o inimigo se levantou essa semana várias vezes. Ontem foi um dia deles. E eu quase que ligava para o Joanilson, dizendo, não, Joanilson, não dá não. Eu disse, mas eu vou, Satanás. Porque não é tu que me chamou. Foi o próprio Deus que me chamou e eu vou. E o Jurandir hoje conversando comigo. Agora de noite. O Jurandir não sabe que eu estou pregando. Vocês estão pensando que o Jurandir está sabendo que eu estou pregando hoje aqui? Não falei para ninguém. Entrei em oração hoje, jejuei e fiquei na presença de Deus. Não contei para ninguém, só contei para a Jennifer. E foi agora de tarde, depois que ela chegou da escola, que ela veio, mãe, a senhora vai pregar? Não sei o que, vou. Ponto final, pronto. É receber do resto ainda agora aqui na igreja. Porque eu disse... Porque quando eu entro na presença do Senhor para buscar verdadeiramente a sua face, eu não gosto de subir no altar do Senhor desconcertada. Eu não gosto de subir no altar do Senhor de qualquer jeito, Ele sabe. Eu tenho as minhas falhas, tenho. Como Nicodemos tinha, ele um homem sábio, conhecedor, mas ele não buscava aprender. Porque assim que nós sabemos, estamos dentro da igreja,
Estamos na casa do Senhor, mas nós ainda não conhecemos o Senhor, porque nós não buscamos aprender dele aqui, ó. Nós não buscamos aprender dele. Gente, eu tenho 26, vou fazer 27 anos agora em agosto, na presença de Deus. Eu não vou dizer que esses anos todinho eu sou crente de verdade, não, né? A gente se converte, eu costumo dizer para todo novo convertido que ele só se converte depois dos 5 anos. E é se ele buscar. Se ele buscar a presença de Deus verdadeiramente para a vida dele, lendo, jejuando e orando, porque esses são os 3 alimento espiritual para nossas vidas, diariamente. Estou falando diariamente, porque nós almoçamos, jantamos e merendamos, não é assim? Então, se nós precisamos orar, buscar a face do Senhor todos os dias, nós temos que nos capacitar através da palavra do Senhor. Ah, mas o pastor já prega, o irmão já prega, o fulano já prega no celular, o fulano já prega no computador, eu escuto. Gente, não. Não é isso que Deus quer das nossas vidas. Ele quer tempo. Nós temos o tempo todo para cuidar de casa, família, trabalho, disso, daquilo, outro. Quando se fala de sentar para estudar a palavra de Deus, aí é difícil. Vai adiante aí, ô Genilson. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Só que ele não entendeu, né? Quando aí Jesus falou que ele tinha que nascer de novo. Nicodemos, meu filho, tu é um homem tão conhecedor, tu é um conselheiro dali do Sinédrio, tu sabe todas as coisas. Engraçado que quando ele saiu de noite para ir ter com Jesus, se encontrar com Jesus, para fazer essas perguntas, né? Graças a Deus que ele se converteu, né? Porque a Bíblia fala que mais lá na frente foi ele que ajudou Jesus lá na cruz, né? Graças a Deus que ele foi defender Jesus lá na reunião deles lá do Sinédrio, né, que chama. Ele defendeu Jesus, agora vou fazer que não é um ditado, com unhas e dentes. E é assim que nós devemos fazer. Eu e você, que somos conhecedores da palavra de Deus, nós que vivemos a palavra, né? Gente, eu fico com a mãe uma semana assim, uma semana não. Essa semana eu pego ela amanhã de noite e só entrego ela na outra sexta-feira. Mas a semana que eu não estou com a mãe, eu não estou parada. Eu, Marro Jurandir, olha, nós temos entrado em lares. Nós temos feito visitas que eu e ele, nós temos se surpreendidos com os assuntos, com as pessoas, com que as pessoas conversam com a gente, que não convém eu vir dizer aqui. Nós fica assim, nós aconselha, nós se senta, nós passamos horas e horas lá conversando com muitas vezes é casais, com os casais. E eu digo assim: Senhor, eu te louvo. Eu te louvo. Essa semana não, né, gente? Porque eu estava determinada na autoescola e não passei, gente. Porque estanquei 2 vezes. Estanquei a moto 2 vezes. Aí, mas eu estava tão focada, assim, eu juro de, vamos sair, vamos não. Eu vou sair essa semana não. 11 horas da noite eu estava andando dentro do Tancredo. De moto. Mas eu disse... Até a mulher ficou com a caneta assim, eu acho que ela queria me passar. Eu disse: não se preocupe, porque o tempo é de Deus, o tempo não é meu e nem é da senhora. Ela: sério? Eu disse: não se preocupe, eu tenho consciência que eu errei, eu estanquei 2 vezes, só pode estancar uma. Não esquente com isso não. Eu falei para ela lá no Detran, né? E ela olhando assim para mim, para minha cara, mas eu via que ela queria.
me passar. Eu digo, não, o tempo é de Deus, o tempo não é meu. Eu disse, eu vim como experiência mais. Eu vim como experiência. E agora eu sei onde eu estou errando. Então, se eu vou procurar me consertar para me voltar. Né? E é assim que nós devemos fazer. E muitas vezes nós fazemos pergunta a Deus que nem Nicodemos, porque nós estamos em dúvidas. Nós achamos que já sabemos de tudo. Eu que digo para Jennifer, todo dia é algo que eu aprendo na palavra de Deus. Tudo que acontece na minha vida serve de aprendizado. Seja bom ou seja ruim. Aí ela diz assim, mas não sei o quê. Eu digo, não, as coisas ruins me ensinam, eu vim fazer melhor. Eu procuro vir fazer melhor do que aquilo que eu fiz e errei, para que lá na frente eu tenha consciência que eu errei com aquilo e eu venha ser consertada. E mesmo Nicodemos, sendo esse homem aí, ó, muito estudioso, ele foi fazer essas perguntas aí a Deus, a Jesus, porque ele já vinha vendo o que ele vinha fazendo. Passa aí, Joanilson. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer da água, buscando conhecer a palavra de Deus, se você não nascer do Espírito, deixar ser espiritual, se você não nascer da água, deixar a sua vida ser transformada pelo poder da palavra, se você não nascer do Espírito, deixar que o Espírito Santo de Deus se aposse de você, pode ter certeza, você pode estar com 100 anos dentro da igreja, mas você não entra no reino de Deus. É a palavra que está dizendo, não é a Nancy que está dizendo. A palavra de Deus diz que se nós não nascer da água e do Espírito, nós não entraremos no reino de Deus. Porque nós queremos viver uma vida de cristã de qualquer jeito. Eu estou me incluindo nisso, gente. Eu não sou santa, não. Eu sou cheia de imperfeição. Eu sou cheia de falhas. Não, Jennifer, eu sou santa. Não sou mesmo. Eu não sou mesmo. Mas que eu estou falando com ela porque ela mora comigo, ela convive comigo e ela sabe quem eu sou, né? Porque muitas vezes nós achamos que a vida do nosso vizinho é melhor do que a nossa. Onde na verdade eu não quero os problemas do meu vizinho. Deixa eu com o meu mesmo, né, irmã Judite? Né? Ninguém quer o problema de ninguém. E Deus, ele se preocupa conosco. Nós achamos que não. Nós achamos que Jesus, quando ele foi aconselhar Nicodemos a respeito disso aí, Nicodemos, olha, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus. Nicodemos vai ser uma nova criatura. Nicodemos vai viver a minha palavra. Nicodemos deixa de ser o homem natural, passa a ser o homem espiritual. Para tu conhecer aquilo a qual eu quero falar contigo, aquilo a qual eu quero te mostrar através da minha palavra, dos meus conhecimentos. Passa, Jonilson. Aleluia. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Já está bem claro aí. Se nós vivemos na carne, nós somos carne. Nós nascemos sim da carne, ser humano, mulher, né? Homem. É carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós temos que buscar a espiritualidade de Deus para nossas vidas todos os dias. Ah, não, se tu é 100% Espírito, não. Tem hora que eu entro na carne. Tem hora que eu entro na carne e o negócio é sério.
Mas nós temos que estar se consertando com o Senhor. Senhor, eu me rendo diante da tua face. Senhor, eu me rendo diante da tua presença, porque eu sou falha. Eu sou falha, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, no teu altar. Hoje eu orando, conversando com Deus, Senhor, eu sou tão falha, Senhor, para estar no teu altar. Mas eu sei que tu é misericordioso para me usar ali. Não sei como, de qual maneira, eu não sei, mas eu sei que tu vai me usar. Porque a palavra de Deus nos diz que ela não passa vazia. Alguma coisa vai ficar aí na cabeça de vocês. Passa aí, Janilson. Não fiquem admirados por eu dizer: vocês precisam nascer de novo, né? Ele chama a atenção de novo aí, ó. Não fiquem admirados por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Vai, Joanilson. Aí ele fala que o vento sopra, né? E nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai, né? Vai, Joanilson, passa aí. Mas temos que nascer sim do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode isso, Jesus? Isso. Aí Jesus responde, vai, Joanilson. Aí Jesus responde para ele: você não é mestre e não compreende estas coisas, né? Você não é mestre. Como é que você não sabe que você tem que nascer da água e do Espírito? Como é que você não compreende que estar na casa do Senhor não é só vir se sentar? Como é que você compreende que você só vem pedir, pedir, pedir e na hora de me agradar nada? Hein, Leonardo? De fazer minha vontade? Como é? Não. Aí esse diálogo dele aí vai mais adiante, né? Porque ele tem um diálogo bem grande com o Senhor, mas para a honra e a glória de Deus, ele verdadeiramente se converteu, se consertou com Jesus, né? Porque mais adiante ele vai falar, né, que verdadeiramente esse é o próprio Jesus, enviado de Deus, né? Enviado ali de Deus, porque foi ele que veio e ele viu os milagres acontecendo. Nós vemos os milagres acontecendo. Ah, não, se estou enferma, coloca a mão, eu vou ficar boa agora. Ei, primeiramente a fé, né? Nós temos que ter fé. Antes de qualquer coisa, a fé. A fé de que eu vou ser curada. A fé de que eu vou ser restaurada. A fé de que minha casa vai servir ao Senhor. A fé de que eu vou alcançar aquilo a qual eu almejo. A fé, nós temos que colocar a fé acima de qualquer coisa. E eu achei lindo esse diálogo aí que Nicodemos foi ter com Jesus. Porque muitas vezes nem tempo para dialogar com Deus nós temos. Nós fazemos aquela oração assim: ai Deus, obrigado por este dia, Senhor, obrigado por esta noite. Ó Senhor, hoje eu vou sair para o trabalho, mas tu me guarda, viu? Me guarda, amém. Pronto, é desse jeito. Muitas vezes essa é a nossa oração que nós fazemos. Porque nós temos tempo todinho para estar, para quem trabalha dentro da empresa, para quem fica em casa, para passar o dia cuidando da casa. Mas tempo para Deus nós não temos. Essa é a realidade. Eu estou falando por eu mesmo, que muitas vezes sou falha. Falo, brinco, converso, cuido da casa, faço de tudo, tenho raiva, a mãe me xinga. Não sei se foi tu, Leonardo, que estava lá em casa, ou se foi a Darlene, porque às vezes ela engrossa, não é, Darlene? Com a gente, diz coisas que não convém. E eu fico assim, mas eu digo: oh Deus, me guarda. Quando eu vou para a casa dela, que é amanhã no caso, eu já tenho que ir no Espírito. Se eu for na carne, para a casa da mãe, eu enfrento grandes batalhas.
Não é pequenas, são grandes. É grandes porque ela se via demônios. A casa dela era um centro de umbanda. E é guerra espiritual, não é brincadeira, gente. Então, se eu já tenho que amanhecer o dia amanhã, já entrar no espírito para de noite dormir com ela. Porque senão não durmo. A minha última aula na prática na autoescola, eu não consegui fazer, porque eu tinha passado a noite acordada com ela. Ela de vez em quando ia lá onde eu estava. Tu tá dormindo? Eu não tô dormindo, não, tô olhando o que é que tu tá fazendo. Aí ela ia, aí se deitava, aí voltava, com um pedacinho, demorava assim uns 20 minutos ela voltava. Tu tá dormindo? Eu disse o que a mãe quer. Ela, não, nada não, pensava que tu tava dormindo, aí voltava. Aí só que tem que vigiar ela para ela não cair, né? Sabe que se o idoso levar uma queda, aí, vocês estão sabendo da Irene, né? Da mãe de Davi. É desse jeito aí. Mas aí, no último dia, eu fui para a autoescola. Cheguei lá, tem aquela pessoa assim, abatida. Cheguei lá, o instrutor até disse assim: Dona Nancy, a senhora está bem? Eu, não fale comigo não, contou bem não. Ele, pois bate sua digital ali, vamos fazer aula. Eu vou botar digital, mas não vou fazer aula não. Não fui não. Fiquei lá até da hora de eu vir para botar digital de novo, porque eu não estava me aguentando em pé. Porque eu tive que amanhecer o dia, fazer o almoço dela, esperar a gente para poder ir para a autoescola. E é desse jeito as lutas. E se eu não entrar em oração, se eu não estiver no Espírito, que nem Jesus aqui, que diz que nós temos que nascer de novo da água e do Espírito, gente, nós não conseguimos não. Eu sei que quem trabalha passa por lutas no trabalho. Eu não digo todo dia, mas a maioria das vezes vocês passam. E nós que estamos em casa, nós passamos com os nossos filhos, nós passamos no meu caso, com a mãe, nós passamos com os nossos esposos, porque todo casamento tem, nós somos igual gato, tem uns arranhão, né? Eu não digo assim de se agarrar, brigar, arrancar os cabelos um do outro, mas aquele, tu não sabe fazer isso, mas quem não sabe é tu. Aí um dos dois tem que se calar, né, Fernanda? Um dos dois tem que se calar, porque senão o bicho pega. Mas é essa palavra que eu queria trazer nessa noite para vocês, né? Que Deus possa tocar no coração de cada um. E nós verdadeiramente venha nascer da água e do Espírito. E que nós verdadeiramente venha buscar a presença do Senhor para nossas vidas. Janilson, eu queria que tu botasse O Se Tome Posse, da Ludmila Feber. Aí pra gente